Olá, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E o programa DR está de volta para você. Fica ligadinho que o programa começa agora. É isso aí, estamos de volta com mais um programa e o tema de hoje é unidade. Unidade, é uma palavrinha difícil, né? Como a gente fala para casais, né, vou trazer já o texto bíblico que vai embasar a nossa conversa aqui hoje. Gênesis 2:24. Por essa razão deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Tem gente que está entendendo esse versículo aí meio errado, né? Porque os dois se tornarão duas só carnes, né? Um mordendo o outro. Um mordendo o outro, um disputando com o outro, um competindo com o outro, e não dá isso não. Eu acho que o problema maior parte do conceito do que é a unidade. Né? Porque tornar uma só carne não significa que o homem e a mulher vão virar uma coisa só física, né? Porque cada um tem sua particularidade e é nisso que está a beleza da criação de Deus. Eu gosto de falar que unidade não significa uniformidade, né? O que é uniformidade? É quando a gente vê e fala assim, nossa, tá tudo uniforme, ou tá tudo igualzinho. Exatamente igual, né? E não é isso, né? A unidade não tem a ver com uniformidade. A unidade, ao contrário, ela junta, né? E celebra as nossas diferenças para podermos juntos diferenças, vamos falar um conceito novo então. Unidade é diferenças caminhando em unidade, porque diferenças juntas fazem a unidade que Deus quer para o casal. A diferença minha da Vanessa é que torna a gente um casal excelente, porque as qualidades que ela tem eu não tenho, mas as que eu tenho também ela não tem. Quando a gente soma isso, potencializa o casal como um só diante de Deus. Só que os casais hoje em dia, eu acho que por causa da geração, né, que a gente vive, é geração egoísta, a gente está sendo criado nesse ambiente, está ficando cada vez mais difícil das pessoas entenderem que o diferente é bom, né? Que o diferente não é para você, porque um quer colocar o outro na forma que acha mais certa. Não pode virar uma competição para quem é o melhor. Porque não tem nada a ver com ser melhor. Né? Unidade não tem nada a ver com eu ser melhor que a Vanessa. Não, unidade é eu, como uma pessoa que tem as qualidades que eu tenho, aproveitar para potencializar ainda mais o que a gente tem junto, porque ela tem as dela, eu tenho as minhas. Imagina somar isso tudo, vai virar uma coisa imparável. Só que a gente, infelizmente, não consegue esse poder todo da unidade, porque a gente tem essa disputa de egos, né? Essa disputa de orgulho e tantas coisas que atrapalham tanto a nossa caminhada. Se isso fosse verdade, a palavra de Deus é muito clara. Fala assim, que o homem que encontra uma esposa, ele alcançou a benignidade do Senhor. Ou seja, casamento não é para ser ruim, é para você ficar melhor do que você estava antes. Então, muitas pessoas entram para um casamento e ficam piores do que eram antes, porque entrou para um ambiente de guerra. Mas quem nunca já ouviu a frase assim, fulano é chato, ele só quer as coisas desse jeito. Você já parou para pensar que às vezes o jeito que o outro quer as coisas é o jeito que vai ser melhor para vocês? Ou você só acha que o seu jeito é o certo, o jeito da fulana é errado ou é chato, né? E aí a gente não começa a pensar nisso, porque a gente só quer defender aquilo que a gente acredita e não se importa com o que é importante para o outro e com o que vai fazer bem para os dois, o que vai fazer os dois melhorarem. Eu penso muito no texto de Amós 3:3, que fala assim, andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Esse texto a gente aprendeu no curso de noivos, quando a gente estava começando a nossa jornada a dois, esse texto marcou a nossa vida, porque unidade não está falando de duas, andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. Então a unidade, ela passa pelo acordo. Esse acordo, de dividir, de compartilhar a vida juntos, né? Então, casamento, o significado de casamento é tornar tudo comum, né? Ou seja, são duas pessoas vivendo tudo em comum. Isso é unidade. E a gente que é cristão, a gente tem um facilitador, que a gente conversa muito com pessoas sobre unidade, principalmente no contexto de igreja, de liderança, e a gente fala assim que a unidade é pegar a visão de Deus
Não é a minha visão, não é a visão do Eduardo, Isso. mas é a visão de Deus e a gente caminhar dentro dessa visão. Então não existe ali uma disputa de visão, existe a visão que Deus deu, o propósito que Deus deu e a gente caminhar em cima disso, em direção a isso, né? E é muito legal isso quando a gente entende. Se o casal cristão, ele entra na frente, ele sai ganhando de outros casais que não têm a palavra de Deus como conduta, né, de vida. Por quê? Porque a gente tem na Bíblia essa visão para a gente caminhar. Então, peraí, se tem alguma dificuldade na vida diária do casal, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e vamos caminhar em direção ao que a Bíblia ensina para nós? Eu queria falar principalmente para os homens agora, né? Porque vocês acham muitas vezes que ser o cabeça, ser o líder da família é ter sempre a voz muito forte, gritar e se sobrepor da maneira errada, né? Não é isso que Deus fala sobre liderar. O melhor líder é aquele que aproveita o máximo de todas as pessoas que estão embaixo dele e potencializa isso para o crescimento do grupo. O líder, ele não faz cópias de si, né? Ele projeta Deus. Então, o bom líder é aquele que reflete a imagem de Deus. Eu creio que numa liderança familiar, o bom líder é aquele homem que apresenta Cristo para a família e que orienta todos para esse caminho, né? Então, muitas vezes falta do homem um posicionamento com Deus. Para que haja unidade na sua família, Deus tem que ser o seu Deus. Então, presta atenção nisso. Homens têm que ter Deus como o líder da vida dele. E a unidade com Deus leva à unidade familiar. Isso é uma lógica de Deus, não é lógica que eu estou criando. Essa lógica vem do coração de Deus. Deus quer que haja uma unidade, mas que o homem traga Cristo para o centro da família. Só vai acontecer isso se ele se dedicar, né? Muitas vezes a mulher paga um preço de oração pelo seu marido, né? E a gente vê aí muitas vigílias de mulher orando, de concentração de mulheres orando, buscando a Deus. E cadê os homens? Né? Então, isso é um alerta para a gente, porque para que haja unidade familiar, o homem tem que estar em unidade com o pai. Então, a gente tem que ter esse relacionamento íntimo e profundo com Deus, para que a gente tenha um relacionamento íntimo e profundo na nossa família. Né? Então, trazer para o seu pensamento aí o conceito da unidade que Deus quer pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque às vezes você está achando que é lutar para ser parecido fisicamente, ideologicamente, culturalmente, mas não é só isso. Isso faz parte de um processo, mas Deus quer que haja unidade nele. E aí, quando a gente entende isso, a gente ganha muito. Como o Du falou aqui no início, né? A gente vira um potencial gigante nas mãos de Deus, porque a gente entende que não é a minha vontade ou a vontade de Eduardo, é a vontade que vai fazer a gente andar mais rápido, andar mais em direção ao alvo certo, né? Mais assertivo nos projetos, nos planos que Deus tem para a nossa família. E aí fica um disputando com o outro e não sai do lugar. E aí é interessante que até as coisas mais simples do casamento, que é andar de mão dada, que é andar lado a lado, um junto com o outro, vai se perdendo, porque um sai na frente do outro, um não pensa onde o outro está, não se preocupa no dia a dia onde o outro está, o que está fazendo. Isso é sinal de que não está tendo unidade. Né? E aí então, precisa toda vez isso. que eu sou muito dessas pessoas que é muito acelerada. O Eduardo é a pessoa acelerada na vida. A Vanessa sempre fica falando, amor, anda mais devagar, fica mais do meu lado, não, me dá a mão. às vezes a gente está chegando em casa depois de um dia cansativo de trabalho, ele sai do carro rápido. Eu sei que ele quer chegar em casa rápido, mas peraí, a gente está chegando em casa, então a gente para o carro e aí dá aquela respirada, né? E aí vai andando até a direção nossa, nós moramos num prédio, né? Até a portaria, mas assim, para olhar a lua, ver a lua, porque a gente precisa isso, senão a gente já vai chegar dentro de casa estressado com o acúmulo daquele dia todo. E a vida vai passando, né, amor? Um dia, eu quase sempre dirijo lá em casa, né? A Vanessa não gosta muito de dirigir, mas quase sempre eu dirijo. E às vezes quando ela dirige, eu fico vendo as coisas, gente, não sabia que existia essas coisas por aqui, porque eu tô tão concentrado ali dirigindo, às vezes que eu não vejo que construiu um prédio novo. Às vezes ele me pede para dirigir só para ele ver as coisas. E que tem alguma coisa, por quê? Isso a gente é a urgência da vida, é a urgência do mundo. E se você deixar essa urgência, te engole. Né? Então, para a gente andar em unidade, tem que ter equilíbrio, tem que chegar ao ponto do casal conseguir andar de mão dada de novo. E isso vai refletir que a gente está entendendo o tempo do outro, né? Isso. Eu tenho um tempo, você tem outro tempo, mas a gente adequa. Nem Às vezes você um tem que acelerar devagar, e o outro tem que desacelerar para a gente poder andar junto. Isso é unidade, é entender o momento, as situações e pedir para Deus graça e sabedoria para que essa unidade venha dele. Amém. Amém? Então, gente,
gente, fica a dica. Unidade é um plano de Deus, não é só dos homens. Porque foi Deus que falou, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Vocês pensem com o coração de Deus sobre a unidade. É isso aí, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se vê logo mais num próximo DR. A gente espera lá, viu? Beijão. Beijo, até Tchau, tchau. mais.